Olá! E no programa MP Cidadão de hoje, você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do MPRJ no quadro Minuto MP. E você vai conferir a visita que a nossa equipe de reportagem fez à FEPERJ, que é a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro. E aqui no estúdio, para falarmos sobre a atuação do Grupo de Atribuição Originária Criminal, nós convidamos o Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos, Alexandre Araripe Marinho, e o coordenador do GAOCRIM do MPRJ, promotor de justiça, Glaucio Cardoso. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E a equipe de reportagem do MP Cidadão esteve na FEPERJ, que é a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Veja como foi. Desde 1991, a Fundação Escola Superior do Ministério Público proporciona o aperfeiçoamento e a especialização, sendo reconhecida pelo êxito de seus alunos. A FEPERJ foi fundada por colegas que já eram visionários, já conseguiam enxergar a necessidade de nós termos uma escola que pudesse expressar o pensamento do Ministério Público, que nós pudéssemos levar à sociedade a nosso verdadeiro desdobramento das atribuições do Ministério Público da recém-criada, da recém-editada Constituição Federal. E nós tivemos esses colegas, não só os fundadores, como tivemos colegas dedicados à vida acadêmica, que criaram, na verdade, todo o pensamento da FEPERJ, pensamento do Ministério Público. Durante esses 27 anos, a FEPERJ vem desenvolvendo inúmeras atividades, se projetando cada vez mais no cenário jurídico nacional. A FEPERJ é uma das grandes lideranças no campo do ensino jurídico. Atualmente, a Fundação tem cerca de 600 alunos e oferece cursos de pós-graduação, extensão, cursos preparatórios e avulso. De acordo com o diretor acadêmico da Fundação Escola Superior do Ministério Público, o promotor de justiça Humberto Dalla, o diferencial da Fundação está na formação do seu corpo docente. O diferencial da FEPERJ, eu acho que a grande vantagem de você estudar aqui com a gente é que você vai aprender com os promotores que fazem no dia a dia. Então você não vai ter só uma aula de processo penal, você vai ter uma aula com o promotor que é do Tribunal do Júri, você vai ter uma aula com o procurador de justiça que trabalhou muitos anos na central de inquérito, que trabalhou numa vara de execução penal. Ele não vai dar só a parte teórica para você, ele vai te ensinar na prática como fazer aquilo. Mesma coisa os promotores de tutela coletiva, né? A grande maioria das faculdades hoje não tem ainda uma matéria obrigatória sobre processo coletivo. Então, é algo que muitas vezes o promotor ingressa na instituição e ele aprende aos trancos e barrancos fazendo aquilo na prática. Então, você ter a oportunidade de ter aula com o promotor que trabalha na tutela coletiva da educação, da saúde, do meio ambiente, do consumidor, vai te mostrar por dentro como funciona, o que é um inquérito civil, o que é um termo de ajustamento de conduta, o que é uma recomendação, como é que se prepara a inicial de uma ação civil pública. Eu acho que isso é um grande diferencial da nossa escola. Todo esse cuidado com o planejamento dos conteúdos e de todo o processo educacional é reconhecido pelos alunos. Meu curso aqui na FEPERJ é de carreira jurídica, né? Focado para concurso. E eu escolhi a FEPERJ através de uma professora minha que me indicou, porque sempre soube que eu queria fazer concurso, e falou muito bem da FEPERJ. E aí eu decidi começar o curso, estou adorando. E tem sido uma vivência muito positiva, porque os professores são extremamente qualificados, são professores que atuam nessa área, e isso passa uma segurança muito grande para nós alunos, que estamos nos preparando, né, para essa carreira que tem sido tão procurada. A maioria dos nossos professores são os nossos colegas, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro é uma verdadeira incubadora acadêmica. Nós temos excelentes professores, a nossa prata da casa é exemplar, mas também convidamos para colegas de outros estados. Colegas, quando eu falo colegas no mundo jurídico, porque aqui nós temos advogados, defensores públicos, policiais, funcionários. Nós temos os melhores especialistas em cada matéria, independente do ramo ou da instituição que ele ocupe, procuradores, porque nós queremos também haver não só uma polarização, mas também uma confluência de ideias e entendimentos. Para os cursos de pós-graduação e de extensão, a FEPERJ conta com a parceria do Instituto de Educação de Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente,
o Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público, IEP, MPRJ, tem uma parceria com a FEMPERJ para a realização de alguns cursos de extensão e alguns cursos de pós-graduação. Na divisão de atribuições, o IEP fica com um projeto acadêmico, com o convite dos professores, escolha dos temas, e a FEMPERJ fica com as questões administrativas e financeiras da parceria. A certificação da pós é realizada pelo IEP, que é uma escola de governo, e tem essa autorização para certificar cursos de pós e cursos de extensão conferida pelo Conselho Estadual de Educação, da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, nós contamos com 4 cursos de pós, seja que um já está terminando. Um curso de pós de infância e juventude, um curso de pós de tutela coletiva, um curso de pós de ciências penais e um curso de pós que vai se iniciar agora, que é um curso de pós de gestão pública. E não vai faltar oportunidade para os interessados em conhecer esse excelente trabalho acadêmico. A Fundação está de portas abertas. A FEMPERJ também oferece cursos gratuitos. Nós temos as famosas palestras de degustação. Quando nós trazemos convidados de outros estados, de outros países, através das representações consulares, e vêm falar de assuntos interessantes. Isso é uma forma de trazer o público para conhecer o trabalho que nós estamos desempenhando aqui na FEMPERJ, essa inovação toda que estamos trazendo. Inclusive, quando nós vamos começar um curso específico desses cursos que tem, na verdade, uma pegada bem diferente, bem moderna, e antes do curso se iniciar, nós temos essa palestra que é completamente gratuita a qualquer pessoa, estudante, profissional do direito, e são todos muito bem-vindos para conhecer, inclusive, as nossas boas instalações. E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público do Rio de Janeiro no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro participou do 2º dia do 5º Fórum de Ouvidorias Públicas do Estado do Rio, realizado em uma universidade no município de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. No painel Ouvidoria em Cena, o ouvidor do MPRJ, o Procurador de Justiça José Roberto Paredes, ressaltou que em 10 anos de ouvidoria itinerante, o MPRJ participou de 95 eventos, registrou mais de 23 mil atendimentos e gerou mais de 670 comunicações. Outro destaque é que o MPRJ e a Polícia Civil cumpriram 27 mandados de busca e apreensão em endereços de gestores e funcionários da Fundação BioRio. A investigação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC. Ao todo, 10 pessoas foram denunciadas por peculato e organização criminosa. Segundo o MPRJ, eles estão envolvidos num grande esquema criminoso, montado para desviar verbas de contratos firmados entre o município do Rio e a Fundação BioRio. E para finalizar, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, assinou o convênio de cooperação para escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência. O depoimento especial está previsto na Lei Federal número 13.431, de 2017, e tem o objetivo de oferecer ambiente adequado e protegido a criança e adolescentes que prestam depoimentos em processos judiciais. E nós ficamos por aqui, José Fernandes. Até a próxima. E esse é o MPRJ, cada vez mais atuante e resolutivo. Muito obrigado pelas informações, Patrícia. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas não saia daí porque o MP Cidadão volta já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e aqui no estúdio eu recebo o Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos, Dr. Alexandre Araripe Marinho. É um prazer estar aqui novamente nesse programa MP Cidadão. E também o promotor de justiça Cláudio Cardoso, ele que é o coordenador do GAOCRIM. Cumprimento a todos e agradeço o convite para estar presente aqui no programa. Bom, nós aqui agradecemos todos vocês, muito obrigado por terem vindo. E eu queria começar com o doutor Araripe. Doutor Araripe, eu queria que o senhor falasse o que é a sua subprocuradoria. Muito bem, a Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos
ela age como longa-manos do Procurador-Geral de Justiça para a área criminal em geral. Ela tem sob sua supervisão a assessoria de recursos constitucionais criminais, a assessoria criminal, que trata do artigo 28 do CPP, e nós temos também o grupo de atribuição originária criminal, o GALCRIM, que é o foco do programa de hoje. E aí eu passo para o Dr. Cláudio. Dr. Cláudio, o que é o GALCRIM? O GALCRIM é uma estrutura que foi criada dentro da subprocuradoria, supervisionada pelo Dr. Alexandre Aripe, e ela tem o objetivo de trabalhar nas investigações e nas ações penais em que envolvam agentes que detêm foro por prerrogativa de função no âmbito estadual. O GALCRIM ele atua por delegação do Procurador-Geral de Justiça. Nessas investigações, normalmente são investigações e ações penais sensíveis, né? De uma forma geral, os agentes com foro por prerrogativa de função aqui no âmbito estadual são os deputados estaduais, os prefeitos, vereadores, membros do Ministério Público, membros da magistratura que eventualmente pratiquem condutas criminosas, também procuradores da Assembleia Legislativa e outros que a Constituição Estadual e a Constituição Federal determinam a atuação do Procurador-Geral de Justiça enquanto órgão de execução perante o segundo grau no exercício da sua atribuição originária. Doutor Aripe, a gente está tendo debates muito efusivos nos últimos anos sobre essa questão do foro privilegiado, né? E os senhores atuam exatamente sobre personagens, né, do Estado, né, que detém essa prerrogativa. Qual a opinião do senhor? É importante que o Estado republicano tenha esse tipo de estrutura como o Brasil? Olha, Zé Fernandes, eu até posso dizer que eu tenho uma experiência bastante grande nesse campo, porque eu trabalho na área desde 1993, 94. O foro por prerrogativa de função, hoje, né, está na berlinda, é objeto aí de debates em vários níveis. O foro por prerrogativa de função, particularmente aqui no estado do Rio de Janeiro, talvez não haja um estado da federação em que haja mais agentes, mais pessoas, né, cobertas pelo foro por prerrogativa de função. Eis que, além dos prefeitos municipais e todos os outros que o doutor Cláudio falou aqui, nós temos vereadores com foro por prerrogativa de função aqui no estado do Rio de Janeiro. Evidentemente, esse debate hoje é muito rico e há uma evolução no sentido de se restringir o foro por prerrogativa de função. Qual é o problema com o foro por prerrogativa de função? É porque o foro por prerrogativa de função dá àquele beneficiado com ele o julgamento por um órgão de segunda instância, não pelo juízo singular, mas por um órgão de segunda instância, que, conceitualmente, não é talhado para conhecer originariamente de ações penais. Os órgãos de segunda instância, eles são talhados para julgar recursos. Então, é um outro viés que esses órgãos de segunda instância têm. É um outro processamento. Eles não são preparados ou talhados para esse tipo de julgamento. Seria uma exceção de uma exceção de uma exceção que acaba por vamos dizer assim, um benefício exagerado do Constituinte, principalmente aqui na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de 1989, acaba sendo estendido para um número que nós contamos em mais ou menos 4.100 e alguma coisa de pessoas aqui no Estado do Rio de Janeiro com foro por prerrogativa de função. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ao longo dessa trajetória, a partir da Constituição de 1988, inicialmente ele veio numa política de expandir, né, o foro por prerrogativa de função, ou admitir o foro por prerrogativa de função em várias hipóteses, enfim, dando uma amplitude muito grande, não é? Que seria necessário horas e horas para discorrer sobre o assunto, sob o ponto de vista histórico. Mas chegou em determinado momento que, mais detidamente, quando aconteceu a Lava Jato, né, porque até então, até o mensalão, né, julgavam-se todos os agentes ao mesmo tempo, não é? Por causa da conexão ou continência, enfim, todos eram julgados perante o Supremo. Quando isso, o processo do mensalão já representou um esforço sobre-humano da Corte Constitucional, que também não é talhada para processar e julgar ações penais originárias.
né? E quando vem a Lava Jato, que vale sei lá quantos mensalões, né? Porque é uma coisa absurdamente gigantesca, então o Supremo Tribunal Federal percebe que essa carga exagerada de trabalho não é impossível de suportar e inverte a jurisprudência, fazendo com que as ações penais sejam picotadas, ou seja, só aqueles que têm o foro por prerrogativa de função perante o Supremo é que serão julgados pelo Supremo e o resto vai para os seus tribunais. Esse foi o primeiro passo que o Supremo Tribunal Federal deu, no sentido de ir começando a restringir a questão do foro por prerrogativa de função. Pois é, eu queria passar para o doutor Cláudio. Esse retorno, ou essa nova visão que está se tendo sobre o foro, colocando em primeira instância vários desses réus ou desses acusados, como é que o senhor vê isso, doutor Cláudio? Isso é positivo para se chegar à justiça? Seguindo a linha de raciocínio do doutor Aripe, recentemente o Supremo Tribunal restringiu ainda mais o foro de prerrogativa de função, estabelecendo somente para os agentes que estão no exercício do mandato e praticam as condutas criminosas em função do exercício desse mandato. Isso trouxe uma restrição maior que, no âmbito do GAO-CRIM, especificamente falando, vai significar uma média de 25% a menos de procedimentos de tramitação. Qual é a repercussão dessa questão? Bom, se temos 25% a menos de procedimentos tramitando em questões que não estão diretamente relacionadas com o exercício do mandato, diretamente relacionadas com a função que aquele agente exerce, significa que vai sobrar mais energia, mais capacidade elaborativa para o nosso grupo atuar naquelas investigações que realmente interessam mais à sociedade. São aquelas investigações focadas no agente que pratica o crime em razão do cargo que ele está ocupando. Só para dar um exemplo hipotético. Exemplo, um vereador que numa comarca do interior tem um desentendimento com a sua esposa e, a partir disso, ele agride a sua esposa praticando um crime relacionado à Lei Maria da Penha, ele, até a decisão recente do Supremo, ele era alvo de investigação do GAO-CRIM, da Subprocuradoria. Com a nova decisão do Supremo Tribunal Federal, esse fato, ele pode ser perfeitamente, já poderia, né? Ele pode ser perfeitamente julgado pelo promotor e pode ser objeto de atribuição do promotor do primeiro grau e o juiz de primeiro grau lá na comarca onde ele atua. Para quê? Para que sobe espaço, para que sobe energia para o procurador-geral, dentro do seu âmbito de atribuição, possa apurar aquele vereador que eventualmente esteja cometendo fraude à licitação na Câmara dos Vereadores, ou prefeito da cidade que esteja praticando peculato ou corrupção, que são investigações mais complexas, investigações que demandam a utilização de um arsenal de técnicas investigativas mais elaboradas. Então, aquela estrutura investigativa, ela passa a ter mais energia, mais capacidade de atuação nos crimes que realmente necessitam a atuação do Procurador-Geral. Isso sem falar, né, Cláudio, em casos absolutamente bizarros que aparecem no âmbito do GAO-CRIM, né, e que agora não serão mais no âmbito do GAO-CRIM. Doutor Aripe, nós estamos agora com o tempo já se extinguindo nesse nosso bloco, a gente vai fazer um intervalo, a gente volta já já, eu te devolvo a palavra. Não sai daí. E nós estamos de volta ao QMP Cidadão e no bloco anterior, né, eu interrompi aqui o doutor Araripe e a gente retoma essa discussão sobre o foro. Doutor Araripe, o senhor pegou vários momentos, né, do entendimento do foro. É possível a gente afirmar que algumas pessoas, né, buscavam cargos eletivos justamente para fugir de acusações criminais ou de acusações outras dentro da esfera do judiciário? Certamente, o foro por prerrogativa de função, ele dificulta muito a investigação e o processamento das ações penais correspondentes. Até porque o processo dos crimes da competência originária dos tribunais, ele é específico, ele é mais lento. Os tribunais são lentos na hora de julgar, muito mais lentos do que o juízo de primeira instância. Isso tem a ver com aquilo que o senhor falou no bloco anterior, de não terem expertise, né? Ter a natureza... Não tem expertise, não tem a natural expertise que o juízo de primeiro grau tem, que a promotoria de primeiro grau tem também. Então, com esse âmbito enorme ali, como eu ia falando no bloco anterior, nós tínhamos casos absolutamente bizarros, como, por exemplo, um vereador estava sendo investigado por ter praticado roubo à mão armada.
roubo armado. Vereador que teria praticado furto de gado, ou não, melhor, receptação de gado roubado e daí por diante. Então, o que essas condutas têm a ver com a proteção constitucional que deve ser dada ao vereador? Ou que deveria ser dada ao vereador? Inclusive, com relação aos vereadores, a constitucionalidade desse foro por prerrogativa de função, que só a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, do Piauí e de Roraima dão a vereadores, ela foi questionada junto ao Supremo Tribunal Federal desde 1991, através do ADIM, que foi provocada aqui pelo Estado do Rio de Janeiro, ainda na gestão do Dr. Antônio Carlos Biscaia, e que até hoje não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque aos nossos olhos é um absurdo, é absolutamente inconstitucional o vereador ter foro por prerrogativa de função. Mas, lá, retrospectivamente, o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisões, reconheceu válida essas normas da Constituição que dão foro por prerrogativa de função a vereadores. Isso em ações isoladas, mas jamais julgou a ADI, não é, que foi proposta para a declaração de inconstitucionalidade desta norma da Constituição Estadual que dá foro por prerrogativa de função a vereadores. Evidentemente, nós temos na classe política bons políticos, sem dúvida, mas nós temos aqueles políticos que buscam aquilo ali com uma espécie de proteção. Doutor Cláudio, sabe disso? Há uma infiltração, ou se detecta uma infiltração das milícias no poder político, né? Certamente com muito desse intuito de buscar alguma proteção aí através do foro por prerrogativa de função. Acrescentando ao que está sendo dito, os advogados, até de uma forma lícita, porque era permitido, eles se valiam de um subterfúgio que era, na iminência de ver o seu cliente condenado por uma instância superior, eventualmente se o candidato era orientado a renunciar àquele cargo para que aquele processo voltasse à primeira instância e ele tivesse a possibilidade de acionar todo o arsenal de recursos possíveis até que se chegasse ao final e, com isso, eventualmente, até se alcançasse a extinção da punibilidade pela prescrição. Então, essa sistemática do foro, como ela estava instituída anteriormente, permitia ainda essa manobra que eternizava a impunidade. E no âmbito do GAOCRIM, o senhor teria algum dado já para nos dar, assim, para a gente ter uma ideia do quantitativo de agentes que foram processados e como é que atua o GAOCRIM nesses casos? Atua somente o grupo de promotores do GAOCRIM ou o MP, de uma maneira geral, do Estado, ele é mobilizado também para essas ações? O GAOCRIM hoje ele é composto por 10 membros, sendo 8 promotores de justiça e 2 procuradores de justiça. A estrutura do GAOCRIM hoje ela está associada a um grupo de trabalho junto à Delegacia de Polícia Fazendária, que está alocado na própria sede do Ministério Público. São 2 delegados de Polícia Civil, mais 8 agentes que lá estão trabalhando diretamente conosco nas investigações. Além disso, o GAOCRIM ele tem um suporte da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público, que está dividida por todo o Estado, são 250 homens aproximadamente, em sua maioria policiais e militares, que dão suporte também às nossas investigações, a um arsenal de material pericial, como a DEDIT, a Divisão de Lavagem de Dinheiro, que dão suporte às quebras de sigilo bancário e fiscal, às análises de vídeo, às análises de áudio que eventualmente surgem, sem contar as parcerias que nós firmamos com a Coordenadoria de Inteligência da Polícia Militar, com a própria Polícia Civil, que dão suporte às investigações quando há necessidade de interceptação telefônica e o apoio operacional para o cumprimento de eventuais decisões. De forma que o GAOCRIM hoje, o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Eduardo Gussen, está tendo uma preocupação com a estruturação do grupo, com uma estrutura de investigação poderosa para evitar ou para reprimir os crimes que vêm sendo praticados por esses agentes. O nosso programa está muito interessante. Certamente vamos ter que fazer outros debates sobre essa temática, porque ela está em curso, né? Mas, infelizmente, o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a participação do Subprocurador-Geral de Justiça, de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos, Dr. Alexandre Araripe Marinho, e do Promotor de Justiça,
Cláudio Cardoso, ele que é o coordenador do GALCRIM. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço e até lá!